Deus é bom. O Senhor é a minha, a sua, a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. Êxodo 17, versículo 8 em diante. Diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram o alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que Moisés permaneceu firme até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreve isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha vitória. O Senhor é a tua vitória. O Senhor é a nossa vitória. E jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa trazer uma palavra do teu coração aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção para falar ao coração da tua igreja, a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma teu assento. Você consegue dizer para 2 ou 3 irmãos: o Senhor é a tua vitória? Glória a Deus, o Senhor é a nossa vitória. O povo de Israel estava saindo da terra prometida, do Egito, melhor dizendo. Israel estava saindo do Egito, da escravidão do Egito, indo rumo à terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido para os israelitas. Porém, há muitos desafios entre o Egito e a terra prometida. Há muitos desafios. Assim a nossa vida, entre essa terra e até a terra prometida, há muitos desafios, mas o Senhor está conosco em todos os desafios e nós cantaremos o hino da vitória. Glória a Deus. Primeiro desafio foi passar pelo Mar Vermelho. Passaram, Deus deu vitória, Deus deu livramento e o nome do Senhor foi glorificado. O povo, depois de 3 dias que cantaram o hino da vitória, declarando no pandeirinho: só o Senhor é Deus, passaram sede, começaram a murmurar. E o Senhor, então, transforma água de Mara, uma água amarga, em água doce. E ali o povo, então, bebe água. O povo, então, fica reclamando porque não tem carne para comer. O Senhor, então, envia cordonizes e eles comem muita carne. O Senhor, então, envia o maná e eles comem o maná. E o povo agora está novamente reclamando com Moisés porque eles estavam com sede. Então o Senhor disse para eles, para Moisés: Moisés vai lá e fere a rocha, e da rocha sairá água. Então assim, Moisés foi, bateu na rocha e saiu água. E naquele lugar eles contenderam com Moisés, eles reclamaram, eles murmuraram, mas o Senhor providenciou tudo o que eles precisavam, porque o Senhor tem cuidado de nós.
Parece que às vezes está tudo fora do lugar, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. E logo após esse evento maravilhoso de ter batido na rocha, ter saído água da rocha, vem os amalequitas. E os amalequitas, irmãos, vêm de surpresa. Quando eles não esperavam, os amalequitas vêm por trás e atingem o povo de Israel. Quem é Amaleque? Amaleque era neto de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó. Por que os amalequitas tinham raiva de Israel? Por causa da primogenitura e por causa da bênção que Jacó pega de Esaú. Por causa disso, eles queriam vingar o povo de Deus. Eles queriam vingança contra Israel. Como diz a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 25, 17 ao 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, desse evento aqui. Como te saiu ao encontro no caminho. Olha que os amalequitas, como eles agiam. Feriu na tua retaguarda, ou seja, por trás, todos aqueles que estavam fracos. Olha aí, os amalequitas vieram por trás, atingiu todos aqueles que estavam fracos. Ferindo os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e os que não temiam a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então, depois que eles chegarem lá na terra prometida, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, e não te esqueças disso. Irmãos, Amaleque é o oportunista. Amaleque é o inimigo das nossas almas, que muitas vezes ele vem quando nós não estamos esperando. Ele fica de olho, ele veio por trás, pegou aqueles que estavam fracos, fadigados, cansados e que não estavam mais temendo ao Senhor. E foi justamente esses que os amalequitas atacaram. E é dessa mesma maneira que o diabo atua, irmãos. Você pensa que o diabo não sabe quando você está forte? Você pensa que o diabo não sabe quando você está cheio da presença de Deus? Quando você está cheio do poder de Deus? Que você está com uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Você acha que o diabo vai vir contra você nessa hora? Não vai, irmãos. O diabo, ele tem paciência. Ele sabe te pegar na hora certa, no momento da sua fragilidade. Ele fica só olhando. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor. E ele fica esperando o momento oportuno para nos apanhar, para nos atacar. Mas o nosso Deus, Ele sempre vai nos dar o livramento. Ele sempre vai nos dar o livramento. Então Moisés diz a Josué, que aliás é a primeira vez que aparece Josué na Bíblia, é nesta parte. Quando Moisés fala, eu vou subir para o monte, mas você vai descer para a batalha. E não só vai descer para a batalha, você vai liderar a batalha. E ele vai dizer então isso para Josué. Josué, eu vou subir para o monte, com a vara que o Senhor me deu, com a vara que nós fizemos os milagres, as 10 pragas do Egito, o mar vermelho se abriu, a água saiu da rocha, eu vou subir no monte para orar. Mas Josué, você vai escolher homens e vai sair para a peleja. Primeira coisa, irmãos, a gente sempre fala aqui, os jovens é a força da igreja. Porque os jovens, eles são motivados, os jovens são focados. Então Deus usa os jovens, mas também usa os velhos. Porque os velhos têm sabedoria, os velhos têm experiência.
Então, os velhos não devem desprezar os jovens, e os jovens não devem desprezar os velhos, porque todos nós temos espaço na casa do Senhor, na obra do Senhor, para fazermos a obra do Senhor. Então nós precisamos unir as forças, os jovens com a sua motivação e com a sua energia, e os velhos com a sabedoria e com as experiências, para que nós possamos avançar no reino de Deus, avançarmos e fazermos a obra do Senhor. E é interessante que ele vai dizer assim: Josué, você vai escolher homens, você vai sair para a batalha, mas amanhã, irmão, a luta era hoje. Senhor, meu problema é hoje. Pastor, meu problema é hoje. A minha dificuldade está em hoje. Mas ele fala o quê? Vocês vão para a guerra, mas amanhã. Amanhã, hoje você vai cultuando. Hoje você vai adorando. Hoje você vai louvando. Hoje você vai buscando a presença de Deus. Porque amanhã o Senhor virá ao teu encontro para dar vitória, para abençoar a sua vida. Porque assim foi, irmãos. Eles saíram para a guerra. E eles não eram homens de guerra, irmãos. Eles eram escravos no Egito, e essa é a primeira batalha que eles têm para enfrentar, e eles pegam aquelas espadas toda enferrujada. Se não matasse pela espada, matava de tétano, porque a espada deles, irmãos, não era uma espada que estava preparada para a batalha, porque eles não eram homem de guerra. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: quando Deus está contigo, a vitória é nossa, porque Deus é a nossa vitória. Então eles saíram para a batalha, eles buscaram a presença do Senhor, e nós, irmãos, como Amaleque vinha, pegava aqueles fracos, fadigados, cansados, desprevenidos. Assim nós precisamos estar sempre preparados, porque nós não sabemos a hora que o inimigo virá contra nós. Por isso nós precisamos estar todo o tempo preparado, buscando a presença de Deus, nos enchendo da presença de Deus, porque quando o inimigo vir contra nós, nós iremos contra ele, no nome do Senhor dos Exércitos. Jesus disse certa vez: entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Claro que ele está falando sobre o dia do arrebatamento. Assim virá o Senhor. Se nós soubermos o dia que o Senhor virá, o Senhor vai vir amanhã? Vou jejuar hoje, vou me santificar hoje, porque o Senhor virá amanhã. Mas nós não sabemos o dia que o Senhor virá, e também não sabemos o dia que o diabo virá contra nossas vidas, mas nós devemos estar preparados para encontrarmos com o Senhor, e preparados também contra as astutas ciladas do diabo. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra o dia mau, para depois de termos feito tudo, permanecermos inabaláveis, firmes na presença do Senhor. Josué, vocês vão para a peleja, mas amanhã eu vou orar por vocês. Amanhã eu vou subir o monte. Amanhã eu vou levantar minhas mãos no monte para interceder, para que Deus possa dar vitória. E eles perceberam então, Josué pega os homens, vai para a peleja. E Moisés sobe ao monte, junto com Arão, seu irmão, e Ur, que dizem que era seu cunhado, esposo de Miriam. E eles sobem no monte para orar, para interceder. E eu creio que ele ficou num lugar estratégico, irmãos. Quando o povo de Israel estava aqui embaixo pelejando, Moisés estava no lugar em cima do monte, com as mãos levantadas. E quando eles estavam lá embaixo pelejando, eles olhavam para Moisés e via Moisés com as mãos levantadas, intercedendo por eles. Aquilo dava ânimo para que eles guerreassem com mais afinco, com mais força de vontade. E eles viam Moisés com as mãos levantadas, e ali eles começavam a guerrear contra os amonitas, com os amalequitas. E quando eles guerreavam contra os amalequitas, Moisés se cansa, e as mãos de Moisés começam a baixar. E quando as mãos de Moisés abaixam, o que acontece? Os amalequitas começam a ganhar a batalha, começam a ganhar a peleja. E aqui eu quero extrair algumas lições desse texto para as nossas vidas.
A primeira delas: você está cansado? Descansa, mas não pare. Descanse, mas não pare. Não fique sozinho. Não faça como fez Elias, que quando fica sabendo que Jezabel viria contra ele, ele abandona o seu companheiro de ministério e vai para um lugar deserto. Não faça isso, porque na hora da luta, é na hora da batalha que você deve se achegar mais perto daqueles que você sabe que são pessoas de confiança, que são pessoas de Deus. Quando cansar, é a hora de nós estarmos mais perto de Jesus. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto: não despreze a ajuda, irmãos. Porque ajuda às vezes é Deus que está mandando. Eu não sei se você já passou por isso, eu passo de vez em quando. Quando você parece que está naquela luta travada, naquela luta intensa, as pessoas ligam, mandam mensagem, falam: pastor, estou orando pela tua vida, pastor, estou apresentando você para Deus. E eles mandam oração no monte, mandam oração na madrugada, pessoas orando pela nossa vida. Irmão, não despreze a ajuda. Na hora que você está fraco, na hora que você está fadigado, cansado, irmão, receba ajuda, porque o Senhor levanta os seus servos, suas servas, para interceder pelas nossas vidas. Arão e Hur perceberam que Moisés estava com as mãos levantadas e o povo de Israel prevalecia. Cansava as mãos, o povo de Israel perdia a batalha. Os amalequitas prevaleciam. O que eles fizeram? Pegaram uma pedra. Não foi um trono, foi uma pedra, porque a pedra tipifica Cristo. Colocou ele sentado na pedra para descansar. E Arão de um lado, Hur do outro, sustentava as mãos de Moisés erguidas. E ali eles prevaleciam na batalha. Ali eles prevaleciam, porque, irmãos, porque nós precisamos do apoio. Nós precisamos da ajuda um dos outros. Nós precisamos, irmãos, porque na hora que nós estamos na batalha, que estamos cansados, fadigados, aí vem um irmão que te dá um empurrãozinho: vamos, irmão, vamos lá que vale a pena, vamos lá, vai valer a pena, continua firme, continua insistindo, Deus é contigo, lembra das promessas de Deus na sua vida, continua, Deus vai te dar a vitória, Deus é contigo, continua orando, eu vou orar pela tua vida, nós vamos ver um milagre de Deus. Nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas que nos ajudam nas horas das nossas fraquezas, nos momentos da adversidade, irmão, porque se nós ficarmos sozinhos, a gente vai parar, a gente não vai ter forças para permanecer, mas vamos continuar firme na presença do Senhor, porque nós precisamos um dos outros, precisamos um dos outros. É na prova, é na luta, que selecionamos os amigos verdadeiros. Na hora do churrasco, todo mundo é amigo. Na hora da pizzaria, todo mundo é amigo. Na hora da festinha, todo mundo é amigo. Mas na hora da luta, se nasce um irmão. Diz a palavra do Senhor: todo tempo amo o irmão, amo o amigo, mas na adversidade nasce um irmão. Provérbios 17:17. Então, não despreze a ajuda, irmãos. Quando fala: não, eu estou precisando de ajuda, preciso de oração, preciso de alguém me dar uma palavra de ânimo, para que eu possa continuar, me ajuda, me apoia, me sustenta, para que eu continue indo até o fim. Terceiro, irmãos, não baixe as mãos, porque tem pessoas que querem abaixar as nossas mãos, irmãos. Tem pessoas que vêm parecendo que é mensageiro do diabo. Você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe tocar, você não serve para nada. Não tem, irmão, tem pessoa que é assim, nunca tem uma palavra de ânimo para a tua vida, irmão. É só palavra ruim, só murmuração. Irmão, em nome de Jesus, não fique perto de pessoas assim, que ele vai também te levar para o buraco junto com ele, irmãos. Ele precisa de cura, então só interceda pela vida dele. Só interceda, porque certa vez disse assim Samuel: eu não vou deixar de orar por esse povo,
Eu vou continuar orando por esse povo. O apóstolo Paulo disse assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. Nós precisamos orar um pelos outros, para manter a mão um dos outros erguida e levantada. Enquanto tiver mãos levantadas, irmãos, vai ter vitória. Vai ter vitória. Às vezes eu até comento aqui com os obreiros na sexta-feira. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto tiver aqui um justo, 10 justos orando, buscando a presença de Deus, não importa se sexta-feira a igreja não está cheia, mas se tiver um justo aqui de mãos levantadas, o Senhor vai dar vitória para o seu povo. Se tiver toda a igreja cheia, é melhor ainda, mas Deus não despreza a oração de um justo. Então venha orar, irmão, venha buscar a presença do Senhor, levante as suas mãos. Mãos levantadas significam, primeiro, eu dependo de Deus. Eu dependo totalmente de Deus. Moisés fala: Josué, vai guerrear, mas eu vou subir um monte, porque eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. Eu vou subir um monte, porque nós dependemos do Senhor. Segunda coisa, mãos levantadas significa comunhão com Deus. Eu vou subir no monte, porque eu sei que a minha dependência em Deus vem pela comunhão que eu tenho com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós dependemos de Deus. Então nós precisamos ter dependência de Deus, precisamos ter comunhão com Deus, mas em terceiro lugar, nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Você percebe que quando as mãos de Moisés abaixavam, o poder, a capacitação da guerra diminuía e eles começavam a perder. Mas quando Moisés começava a orar, novamente com as mãos levantadas, o povo de Deus prevalecia. Isso é o poder da oração, irmãos. Enquanto você estiver com as mãos levantadas, o inimigo não poderá atacar a sua vida, não poderá atacar a sua casa, não poderá atacar os seus negócios, porque enquanto você estiver com as mãos levantadas, dependendo de Deus, tendo comunhão com Deus, orando e buscando a presença de Deus, Deus pelejará a sua, a minha, a nossa peleja, porque Deus toma a frente para dar vitória para o seu povo que busca a sua presença. Não baixe as suas mãos. Se pararmos de orar, o inimigo vai prevalecer. É aquilo que nós sempre dizemos: pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É exatamente isso que estava acontecendo aqui. Quando orava, prevalecia. Quando abaixava, perdia. A nossa vida é assim, irmãos. Nós precisamos manter as mãos levantadas o tempo todo, porque assim nós prevaleceremos as batalhas na presença do Senhor, porque o Senhor virá ao nosso favor para nos dar a vitória. O Senhor é a nossa vitória. Versículo 15 desse capítulo 17. Moisés construiu um altar. Ele chamou: o Senhor é a minha vitória. É interessante isso, porque os inimigos estavam esperando que Israel levantasse a bandeira. Perdemos, desistimos de lutar, paramos, nos entregamos, estamos nos rendendo. Mas eles levantaram a bandeira da vitória. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Moisés faz um altar, irmãos. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar que a vitória foi ganha, não porque eles guerrearam com tanta vontade, com tanta capacidade humana, não. Nós vencemos, vamos levantar um altar. Nós vencemos, vamos louvar o Senhor.
Nós vencemos porque nós dependemos do Senhor. Nós vencemos porque o Senhor ouviu a nossa oração. Nós vencemos porque nós temos comunhão com Deus. Foi Ele que deu a vitória. Não foi Josué, não foi o exército, mas quem deu a vitória foi o Senhor. Então não baixe as suas mãos, irmãos, porque nessa vitória nós teremos na oração. É mãos levantadas, é mão erguida. O que você não pode fazer, Deus pode, irmão. Apresente diante do Senhor, deixa Deus fazer, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. E é interessante, irmãos, que percebe aqui o que eu vou te falar agora. O versículo aqui, finalzinho, ele vai dizer, depois da bandeira, versículo 16, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. O versículo que nós lemos lá em Deuteronômio 25, 17, vai dizer que o Senhor exterminaria todos os amalequitas. E aqui eu trago algumas lições, irmãos, importantíssimo para nós aqui, para entendermos e finalizarmos. A primeira, Deus usa Samuel, fala com Saul, vai lá, extermina todos amalequitas, do menor ao menor, do maior ao menor, todos os animais, vai exterminar tudo. Por quê? Porque eles fizeram mal ao meu povo quando saíram do Egito. E o Senhor agora dá oportunidade para que o povo de Israel se vingasse do povo de Amaleque. E Saul vai guerrear agora contra os amalequitas. Porém, ele vai chegar, vai matar todo mundo, menos o rei, Agag. Ele vai matar tudo, menos os animais. Deixou separadinho. E aí Samuel chega. E aí, Saul, tudo bem? Deu tudo certo? Peleja foi vitória? Foi tudo bem. Obedeceu direitinho? Obedeci. Tudo certinho. Mas que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? De animais no campo? Ah não, sabe o que aconteceu? Eu vi os mais bonitão assim, os mais encorpadão, separei para fazer o holocausto para o Senhor. Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Ah, eu não matei o rei Agag também não. Deixei aqui para mostrar como eu sou bom, como eu guerriei. E Deus me deu vitória. Porque eu sou o cara, eu sou bom. Deixei o rei aqui para ele saber que eu sou o cara. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Não adianta obedecer partes da palavra. Ou nós obedecemos ela inteira, ou não adianta obedecer só parte. Porque obedecer só parte da palavra é deixar uma brecha aberta. E é interessante que por causa disso, e mais um outro problema que depois vai acontecer, o Senhor despreza Saul como rei. Mas a Bíblia é muito rica, irmãos. Meu Deus, quando eu estava vendo isso aqui na palavra de Deus, eu fiquei admirado, irmãos. Como Deus é Deus. Como a Bíblia se encaixa. Ele manda matar todos os amalequitas, ele não obedece, ele não mata todos. E aí o que acontece? Saul morre por um amalequita, irmãos. Porque ele não matou todos, um amalequita vai e mata ele. Não é uma invenção minha não, está lá em 2 Samuel 1:8. Chega um homem lá, porque Israel tinha saído para a guerra contra os filisteus. Aqui eu quero para você entender a questão espiritual, irmãos. Como o diabo trabalha nas brechas. Quando Deus dá uma palavra, é para a gente obedecer a palavra, porque se a gente não obedece, tem consequências. Toda desobediência tem a consequência. E aí o Senhor deu a palavra, mata todo mundo, ele não matou, deixou vivo. Deixou vivo, saiu para a guerra contra os filisteus uma certa vez. Aí chegou lá, perderam tudo, mataram todo mundo, matou o exército. Aí matou os filhos dele. Aí Saul vai lá e se joga sobre a espada para se matar. Mas não morreu. Ficou lá com a espada enfincada, mas não morreu.
Aí chega o moço lá, olhou toda a situação. Aí Saul pergunta para ele: quem é você? Ah, eu sou um amalequita, estava passando aqui, vi um movimento, vi o que estava acontecendo. Aí ele falou: então me mata, porque eu não quero morrer pela mão dos filisteus. Aí o amalequita foi lá e matou Saul. Porque ele não tinha exterminado todos os amalequitas, um amalequita matou ele. E aí esse amalequita pega a coroa do rei, pega a espada do rei e leva para Davi. Profeticamente dizendo: Davi vai cumprir aquilo que Saul deveria ter feito. Aí certo dia Davi sai para a guerra, Ziclag. 1 Samuel capítulo 30. Davi sai para a guerra. Quando ele volta, os amalequitas, irmãos, os oportunistas, aqueles que pegam o povo de desprevenido. Os homens tinham saído para a guerra, ficou só os velhos, as mulheres, as crianças e o rebanho. Aí vem quem? Os amalequitas. Leva todo mundo embora, leva tudo embora e bota fogo na cidade. Aí Davi chega, vê que a cidade estava destruída e não tinha ninguém. Falaram lá, você conhece a passagem, falaram que ia matar Davi apedrejado, porque ele tinha permitido que o povo roubasse, mas Davi, homem de Deus, foi levantar as mãos e foi falar com Deus. Deus, posso sair para buscar tudo de volta? Pode, Davi, vai lá, pode buscar tudo de volta. Davi pega 600 homens, mas no final vai só 400, porque 200 fica no meio do caminho. Com 400 homens ele vai guerrear contra os amalequitas. Davi mata todo mundo. Todos os amalequitas. E aí sabe o que acontece? Traz tudo de volta. Traz tudo de volta, mulher, idosos, crianças, rebanho, pertences, e volta mais livre, porque agora traz as coisas que pertenciam aos amalequitas. Depois desse dia, nunca mais teve guerra entre Israel e Amaleque, porque Davi se posicionou em obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionarmos e fecharmos todas as brechas. Porque se nós deixarmos, eu vou abandonar esse pecado, mas esse aqui eu gosto tanto dele, esse aqui eu vou ficar, não tem problema não, né, Senhor? Esse aqui não tem problema, tudo bem. Aí o diabo vem com a cunha dele, sabe, cunha? Minha avó usava a cunha para pôr debaixo da porta, para o vento não bater a porta. Aí coloca a cunha, aí ele vai empurrando e pela brecha ele entra. E aí ele bagunça toda a casa. Então vamos fechar as brechas em nome de Jesus. Porque o Amaleque, o oportunista, uma hora ele vai vir. Mas se nós estivermos posicionados, ele não vai encontrar brecha e não vai ter como entrar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos negócios. Vamos fechar as brechas em nome de Jesus, porque o Senhor vai nos dar vitória contra os amalequitas nesta noite em nome de Jesus. E nós vamos levantar um altar e vamos dizer: o Senhor é a nossa vitória. Porque a nossa luta, o Senhor pelejará por nós, e nós não vamos precisar pelejar. Louvado seja o nome do Senhor.